A paz do Senhor, amados, que Deus abençoe o presbítero Isaac, aqui quem vos fala, da Assembleia de Deus aqui em Roteiro, Alagoas. Quero aqui trazer a paz ao pastor Juscelino José de Andrade, enfim, a todos os nobres obreiros da casa do Senhor na Rua dos Tanques, na qual hoje, pela graça de Deus, estou à frente daquela congregação, a todos os nobres obreiros. Que Deus abençoe. Quero trazer aqui uma palavra aos amados irmãos, um estudo com um tema muito sugestivo para os nossos dias. As bases para mantermos um ministério avivado, cheio da graça de Deus. Quais são elas? Nós vamos aprender daqui a pouquinho, glória a Deus, as bases para mantermos um ministério vivo. Quero deixar bem claro aos amados irmãos que quando eu falo em ministério espiritual, não quer dizer que essa pessoa tem de ser um pastor, um missionário. Não, pode ser realmente um auxiliar, um diácono, um presbítero, tá certo? Mas tem que ser alguém realmente vocacionado, chamado para o ministério, glória a Deus para sempre, para ser um servo na casa de Deus. Queridos irmãos, eu quero aqui usar um texto para tomar por base, que se encontra aqui no livro de Apocalipse, o livro das revelações, que diz assim, o capítulo 3, verso de número 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto, diz o que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras e que tens nome de que vives e estás morto. Todos nós conhecemos este texto sagrado, queridos irmãos, e eu quero aqui rapidamente trazer uma reflexão sobre este texto, glória a Deus, pois aqui a parte B deste texto vai nos dizer que o Senhor, nosso Deus, ele conhece as nossas obras, conhece a obra de cada um, glória a Deus, ou seja, o seu trabalho, a sua ação. Deus conhece você por dentro e por fora. O que você faz de certo e de errado, Deus conhece o que você faz. Outra coisa muito interessante que gostaríamos de abordar aqui é que ele conhece que nós, que às vezes muitos e tantos outros que existem em mundo lá fora, tem nome de que vive, mas já está morto há muito tempo. Todos nós conhecemos que tem muita gente que aparentemente tem cara de que ainda está nativa, né? Aquele obreiro afogueado, mas na realidade é só um cadáver que ainda não foi sepultado, tá bom? Então é muito bom percebermos isso, queridos irmãos, que nós obreiros da casa do Senhor temos que ter em mente o enorme desafio de nos mantermos vivos, ou seja, o nosso ministério sempre vivo, para que o reino de Deus ele venha crescer cada dia mais. E para chegarmos também tão longe, né, no nosso ministério sempre avivado, sempre cheio do poder de Deus, é preciso termos base para isso. É preciso termos uma estrutura para isso. Glória a Deus. E sabermos e termos algumas convicções, tá bom? Daqui a pouco nós estaremos abordando. Porque muitos obreiros, irmãos, antes já tiveram esse ministério avivado, cheio de poder, em suas ministrações cheio de fogo, né? Glória a Deus. Mas não, hoje já não passa mais de cinza, são praticamente cinza. E realmente pessoas que realmente foram usadas por Deus grandemente, né, na obra de Deus, mas a exemplo de Gideão, que é um exemplo de fracasso, lá no capítulo número 6, e capítulo número 8, ao capítulo 8, né, vai nos dizer que o povo de Israel estava sofrendo ali muito por causa dos amalequitas e outros povos do Oriente, e o povo clamou a Deus, Deus levantou Gideão como um grande libertador, né, onde fez ali reunir os 300 de Gideão, glória a Deus, que venceu um exército de 135 mil soldados fortemente armados. Mas, meus queridos irmãos, a Bíblia vai nos registrar que somente aquela batalha que Gideão venceu, mais nenhuma. Tá? Após isso, no capítulo de número 8, você vai encontrar o verso 27, que diz que desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituía após ela, ou após dela, o qual veio a ser um laço a Gideão e a sua casa.
Ou seja, tem coisas que às vezes é um laço, é um embaraço. Glória a Deus, apesar da vitória, mas surgiu aqui, queridos irmãos, um laço não somente para Gideão e sua casa, como também para toda a nação de Israel. Então tem muitos hoje que já perderam a graça, não sabem que realmente são uma pedra de tropeço, não somente para a sua família, como também para o ministério, como também para o Brasil e o mundo. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, tudo isso acontece por causa da falta de vigilância, de uma constância na vigilância e também uma total dependência a Deus ou de Deus. Quando o homem, o obreiro, não é dependente de Deus, ele corre o risco de queda, realmente esta queda fatal. Glória a Deus, por causa ou a falta dessas duas qualidades que são indispensáveis a um obreiro, a um ministro do Senhor: vigilância e dependência de Deus. Glória a Deus para sempre. Então, nós queremos abordar os irmãos hoje esse texto, que por mais que os irmãos entendam também que tem muitos obreiros aí que às vezes têm ainda em sua mente, que parecem estar vivos também, é verdade. Eu uso aqui um exemplo bem simples, um exemplo de Sansão, quando Sansão ainda achava que estava ainda no auge da sua força, enfim, duelo com Deus, e quando deram os inimigos, ele disse: eu vou me sair, mas não foi assim que aconteceu, e ele realmente se enganou realmente com aquilo. Tem muitos obreiros hoje que, infelizmente, que antigamente, no passado, eram canais de bênção, e usava realmente uma retórica, uma oratória poderosa, e até mesmo ainda hoje tem, né? Pois eles construíram uma história, né? Enfim, são conhecedores de Bíblia. Então, hoje usam alguns meios para ganhar as pessoas, né? Usam a voz melancólica, pulam, corre no meio da igreja. Então isso tudo, irmãos, é nada mais nada menos do que uma atuação, né, de um obreiro, um ministro que já há muito tempo perdeu a graça, a glória, né, uma vida avivada, e muitas vezes não sabem, ou se sabem, tentam enganar o povo. Meus amados irmãos, mas vamos aprender hoje com João, com a vida de João Batista, um precursor de Jesus Cristo. Tá bom? As principais bases de um ministério vivo, estaremos aprendendo com João. Tá bom, meus irmãos? Então, nós vamos ver a seguir algumas coisas. Primeira coisa que a gente quer abordar nesta oportunidade é: para que mantenhamos uma base no nosso ministério vivo, é preciso ter certeza da nossa chamada, da nossa vocação. Você tem certeza para que você foi chamado? Porque muitos hoje não sabem para que foram chamados. É preciso termos uma ideia. Você vai ver aqui no livro, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso número 76, a palavra afirmando o que eu estou falando. Quando diz aqui: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Meus irmãos, quando os judeus enviaram a Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era, ele respondeu prontamente: eu sou voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Você vai encontrar capítulo número 1, verso número 22 de João, capítulo 1 de João, verso 22 e 23. Bom, João disse que aos seus discípulos que não era o Cristo. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o libertador de vocês. Eu não sou o salvador do mundo. Então ele sabia, queridos irmãos, que realmente tinha convicção da sua chamada, para que ele foi chamado. Ele disse: eu sou um precursor, eu sou somente aquele que estou em momento para aqui realmente ir precedendo os caminhos
do Senhor, do Salvador, tá certo? Então é isso que eu quero deixar bem claro. Em João, isso está escrito no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 28, quando ele diz: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor, tá bom? Então, deixa bem claro qual era a função dele, qual era a chamada dele. Então, temos que ter convicção de que Deus nos chamou para um ministério específico, para a obediência, para que possamos termos êxito. Então, a primeira base que eu quero deixar aos amados irmãos é essa, tá certo? A base fundamental. Você tem que entender para que Deus me chamou, qual é a chamada, qual é a minha vocação. Glória a Deus. E você tem que entender, irmãos, que essas chamadas de Deus para a minha vida e para a sua vida, ela não tem nada a ver, que muitas vezes que os homens dizem, você vai fazer isso, fazer aquilo. Não, a chamada de Deus específica para mim e para a tua vida, só quem sabe é você e Deus. Deus é quem realmente te dá um suporte para isso, para você venha a ter um esclarecimento maior da sua chamada. Tem muitas pessoas, eu vou aqui dar uma rápida palavra aos irmãos, tem pessoas, exemplo, que às vezes são chamadas para pregar a palavra, mas muitas vezes, vamos ouvir uma pregação, ele é dado, ou seja, a chamada para ele é para ensinar, e vice-versa. Tem outros que são chamados a ensinar, mas na realidade receberam uma chamada para pregar, para ser aquele pregador itinerante, e outros para evangelizar. Nós conhecemos também pessoas, até mesmo que, para não entrar em muitos detalhes, que às vezes receberam uma chamada para ser diácono e eles são eternamente diáconos. Tá bom? Então você precisa estar no centro da vontade de Deus, sabendo que Deus te chamou para algo específico na terra. Glória a Deus, para que venha dar certo. A primeira base para que você tenha um ministério vivo é saber para que você foi chamado, qual é a sua chamada, qual é a sua vocação, e que Deus continue te abençoando poderosamente. Continuaremos em outro vídeo, que Deus continue abençoando sua vida. Amém?